125. Heliaswitch capítulo 853 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Após uma noite de sono, as três bruxas partiram novamente em sua jornada. Depois de meio-dia de voo, Olga finalmente avistou a cidade abandonada. Ela não pôde evitar segurar a respiração. A cidade era muito maior do que ela havia imaginado. Ela viu uma vasta extensão de terra verde abaixo e algumas paredes marrons danificadas que ainda permaneciam de pé. Raio havia lhe dito que essa cidade havia sido abandonada há mais de 400 anos, mas mesmo agora, Olga ainda conseguia discernir as seções incompletas das muralhas da cidade. Ela percebeu que as ruínas dessa cidade cobriam uma área 5 ou 6 vezes maior que a cidade da Areia de Ferro e era grande o suficiente para abrigar mais de 100.000 pessoas. Olhando para seus destroços fragmentados, ela ainda podia sentir sua grandeza. Com base na regra de que cada pessoa na cidade precisava ser sustentada por 10 pessoas nas cidades e vilarejos vizinhos, ela ficou surpresa ao descobrir que pode ter havido quase 1 milhão de pessoas vivendo nessa terra selvagem. Isso é incrível. Como um reino que construiu uma cidade tão grande acabou perdendo para os demônios. Olga de repente se lembrou do que Sua Majestade lhe dissera. A batalha da vontade divina não é um confronto entre duas tribos, mas uma guerra abrangente que determina qual civilização pode sobreviver. Na época, ela havia ficado irritada ao ouvir isso, mas agora de alguma forma ela entendia. Neste momento, ela acreditava que o rei não estava tentando intimidá-la quando disse: "Eu não quero te enviar para a morte." De repente, ela se sentiu muito melhor. Quando o raio fez um gesto, elas começaram a diminuir a altitude. No final, pousaram em uma seção relativamente intacta da muralha da cidade. O topo da muralha, embora danificado, ainda tinha mais de 20 passos de largura, o suficiente para 2 carruagens de 4 rodas viajarem lado a lado. Nas paredes cobertas por musgo e vinhas, elas viram alguns buracos redondos e se perguntaram quanta força foi necessária para causar tal dano a essas enormes muralhas de pedra. A garotinha se aproximou e disse: "Você já deve saber disso, mas esta cidade era a última linha de defesa do Império das Bruxas. Infelizmente, elas falharam em resistir ao ataque dos demônios no final. Isso significa que as bruxas de mais de 400 anos mencionadas por Cinza são na verdade sobreviventes desse Império das Bruxas. Os 4 reinos e a igreja que tratavam as bruxas como hereges surgiram após o fracasso dessas bruxas." A garota lobo reprimiu essas perguntas, pois acreditava que aqueles que conheciam a história devem ter bloqueado deliberadamente essa informação. Ela nunca ouvira nada relacionado a isso dos comerciantes ambulantes, e até os residentes da cidade de Primavera Eterna pareciam não saber nada sobre isso. Ela achou melhor não se aprofundar no assunto, já que não era membro da União das Bruxas. Ela abriu o mapa que Raio lhe dera no dia anterior. Taquila está localizada na borda da área de patrulha de vocês. Se os demônios quiserem atacar a cidade de Primavera Eterna, de qual direção eles geralmente virão? Eles virão de qualquer lugar a oeste das ruínas, mas é extremamente perigoso para nós irmos tão fundo nas terras bárbaras, mesmo que possamos voar. A garota lobo perguntou: "Por quê?" Magie respondeu: "É por causa da névoa. Às vezes, até o céu fica vermelho." "O que é isso?" Olga franziu a testa. "É algo que sustenta a vida dos demônios, assim como o ar que respiramos." Raio olhou para o noroeste. "Hoje é um dia bonito, então o céu está azul. Mas se estiver chuvoso ou nublado, especialmente quando houver nuvens escuras se acumulando no céu, veremos claramente a névoa vermelha no horizonte quando estivermos voando alto. Essa névoa é tóxica para as bruxas. Mesmo que consigamos não inalar nada dela, ainda podemos nos machucar gravemente apenas por tocá-la. Como não sabemos até onde ela pode chegar, raramente cruzamos Taquila para ir mais para o oeste." Depois disso, a garotinha destacou alguns pontos fracos dos demônios. "Entendo." A garota lobo mexeu as orelhas. "Desde que eu consiga arrancar os tubos atrás deles, eles ficarão fracos e vulneráveis." Raio acrescentou: "Mas não é fácil fazer isso. Assim como o demônio Senor que te falei ontem à noite, ele quase não tem falhas em uma luta. Se você realmente encontrar o inimigo, é melhor recuar imediatamente e informar Sua Majestade, Roland. Não se preocupe. Eu sei como lidar com isso corretamente." Olga bateu no próprio peito, cheia de espírito de luta. Os demônios são adversários difíceis, mas é isso que torna a luta estimulante e recompensadora. Além disso,
Ser invencível como um grupo no campo de batalha não significa necessariamente que eles sejam fortes individualmente. Posso aproveitar uma chance para caçar um demônio solitário, e mesmo que nenhum demônio apareça na minha jornada, ainda posso lutar contra as bestas demoníacas híbridas. Ela já havia avistado várias bestas demoníacas grandes enquanto estava nas costas de magia voando no céu. Ela olhou para a terra selvagem desabitada, sentindo-se animada novamente com sua jornada. A estrada com que ela sonhara havia se tornado muito mais clara agora. Ela se estendia mais adiante, com areias substituída por áreas verdes. Ela acreditava que ficaria aqui por muito tempo. Todos os dias, Roland tinha uma ou duas reuniões para participar desde que havia emitido a ordem de partir para a batalha. Do plano de batalha aos arranjos logísticos, tudo precisava de sua aprovação. Ele havia gostado dessa sensação de poder absoluto no início, mas logo ficou sobrecarregado com a pesada carga de trabalho à medida que se aprofundava no processo de preparação. Agora que a cidade de Primavera Eterna administrava mais do que apenas uma cidade, uma equipe inteira tinha que trabalhar em planos que antes eram feitos por uma única pessoa. Depois de discutir assuntos tão triviais todos os dias, Roland gradualmente começou a entender e até a simpatizar com aqueles líderes sem cérebro da história, que não gostavam de lidar com assuntos de Estado. Imagine ter que ouvir algumas pessoas reclamando sobre coisas que você nem lembra nem entende todos os dias. Naturalmente, você ficaria irritado com isso. Se Pergaminho não tivesse integrado e filtrado os números nos relatórios para ele, ele também preferiria ser um líder distante. Afinal, ele havia sido apenas um engenheiro mecânico antes de viajar para este mundo. Em comparação com os complicados arranjos logísticos, ele prestou mais atenção ao plano de batalha proposto pelo Ministério da Defesa. O primeiro exército planejava concentrar todo o seu fogo na cidade sagrada de Hermes, que era cercada por muralhas altas e grossas. Eles fizeram um plano com base em sua experiência nas montanhas nevadas e estavam preparando canhões e munições suficientes para esse ataque. Era uma operação conjunta envolvendo soldados do primeiro exército, as bruxas e os sobreviventes de Taquila. Roland teve que admitir que a pérola da região norte era realmente talentosa. No plano, ela apresentou o conceito de operação colaborativa, como utilizar as habilidades das bruxas e dos sobreviventes de Taquila para lançar ataques surpresa em todas as direções. Ela sugeriu que, ao fazer isso, as tropas da cidade de Primavera Eterna poderiam rapidamente perturbar a formação defensiva do inimigo e atacá-los tanto do céu quanto do chão. Embora muitas de suas ideias ainda não estivessem suficientemente preparadas, eram certamente impressionantes para esta era. Roland acreditava que havia sido uma decisão sábia colocá-la no Ministério da Defesa. Para implementar esse plano com sucesso, ele precisava garantir que as bruxas da punição divina de Taquila obedecessem às ordens de boa vontade, em vez de fazerem o que quisessem, independentemente dos comandos. Esse era o primeiro problema que ele precisava resolver enquanto todos estavam ocupados se preparando para a batalha. A solução era muito simples. Por exemplo, ele poderia convidar todos os sobreviventes que participariam da próxima batalha a entrar em seu mundo dos sonhos. Heliaswit capítulo 854 dizem que a prática leva à perfeição, e Roland estava inclinado a concordar. Ele agora era muito habilidoso em entrar no mundo dos sonhos. Bastava pensar em algo específico daquele mundo com os olhos fechados, e ele conseguia ativar rapidamente o grande feixe de luz, acordando naturalmente na manhã daquele mundo. No entanto, desta vez, ele foi acordado pelo toque do celular. Felizmente, isso não era exatamente dormir, então ele não se sentia realmente cansado. Ele se levantou rapidamente e pegou o telefone na mesa de cabeceira. Para sua grande surpresa, era Garcia. Ei, você sabe que horas são? São 6h30 da manhã, o que não é muito cedo, Garcia interrompeu, e como eu saberia se você tem algum outro parente que resolveu aparecer de repente? Ele torceu a boca, sabendo que ela ainda estava chateada por ele tê-la deixado esperando da última vez. Há algo que eu possa fazer por você? Você não estava sempre querendo saber o que é erosão? A associação marcou um horário para os novos membros visitarem hoje à tarde. Depois que você terminar o café da manhã, venha para o apartamento 0827. Você não disse que seria à tarde. Você não é o único novo membro. Leva tempo para nos reunirmos com os outros novos membros de outros distritos. Ela levantou a voz. O quê? Você vai sair com algum parente de novo hoje? Sim, e mais de um, ele respondeu em seu coração, mas não ousou falar em voz alta.
Caso contrário, ela certamente apareceria na porta de sua casa. Mais importante, ele estava realmente muito curioso sobre a erosão, então respondeu: "Ah, entendi, mas eu dormi tarde ontem à noite, então. Você sabe, não estou cheirando muito bem. Deixe-me tomar um banho primeiro. Desculpe por fazer você esperar." Ela ficou em silêncio, mas ele de alguma forma ainda sentiu o desdém dela. "Seja rápido." Ela gritou e então desligou o telefone. Agora ele tinha que se apressar. Ele vestiu suas roupas, entrou na sala de estar e encontrou Zero ocupada fritando ovos na cozinha. Ela usava habilmente a espátula em sua mão, não parecendo nada uma garota do ensino fundamental. "Bom dia," ele disse. "Vou sair agora, mas volto logo." Ela revelou uma expressão suspeita. "Tio, você vai fazer seu exercício matinal?" "Bem, sim." Ele respondeu casualmente. "A propósito, há uma reunião de equipe à tarde. Posso chegar tarde hoje, então não espere por mim para o jantar." "Entendido." A garotinha fez bico. Fora do prédio do apartamento, a rua estava movimentada novamente. Fios de vapor saíam dos restaurantes do macarrão, e os pãezinhos fritos estalavam na bancada. Havia também sons de transmissão e vendedores ambulantes. Era final do outono, e a maioria das pessoas usava roupas grossas, mas alguns idosos, vestindo apenas camisetas de manga curta e calças de moletom, continuavam praticando exercícios pela manhã. Eles corriam tão rápido quanto jovens ao redor do prédio. Roland entrou em um beco não muito longe do prédio e parou em frente a uma loja fechada. Na porta, havia um anúncio de aluguel chamativo com a palavra alugado escrita em letras grandes. Ele tirou uma chave e abriu a porta lateral. Dentro da loja, mais de 20 bruxas simultaneamente se ajoelharam e disseram: "Vossa Majestade." Por um momento, ele sentiu como se tivesse voltado para a cidade de Primavera Eterna. Entrar naquela loja era como entrar em outro mundo para ele. "Bem-vindas ao mundo dos sonhos," ele acenou e disse. "Você quer dizer que temos uma tarefa especial hoje?" No segundo andar da loja, Pilis, Faldi, Aline e Aurora estavam esperando por ele para dar mais ordens. Como o primeiro grupo de pioneiras a entrar neste mundo dos sonhos, elas já sabiam algo sobre este mundo e serviriam como guias para o resto dos sobreviventes de Tequila aqui. Elas poderiam dizer a eles como aproveitar a vida aqui e como caçar os males caídos, o que reduzia o fardo sobre Roland. Esta loja era uma de suas recompensas pela última caçada, e ele havia contratado um agente para alugar o lugar. Comparado ao armazém anterior, era muito mais espaçoso e privado. Ele contou a elas sobre o convite da Associação Marcial. De acordo com Garcia, a associação está planejando contar a história interna aos novos membros. Seremos levados à sede da associação, cuja localização permaneceu em segredo. Então quero aproveitar essa chance para descobrir a base onde eles armazenam a força da natureza. Preciso da ajuda de vocês. Deixe meu inseto ficar com você. Faldi invocou seu ninho de insetos mágicos e escolheu um inseto. Assim, posso saber onde você está o tempo todo. Depois que ele concordou, a bruxa colocou o besouro em seu colarinho. Ele rapidamente subiu em seus cabelos longos para se esconder. Embora ele pudesse sentir claramente algo em seu pescoço, ele ainda parecia o mesmo por fora. Ele suprimiu o desconforto e virou-se para olhar para as outras duas bruxas. "Pilis e Aline, por favor, venham comigo. Vocês lembram como pegar um táxi?" Pilis acenou com a cabeça. "Acene para parar uma táxi e diga ao motorista para seguir o carro da frente. Depois, pague ele quando chegarmos. Não converse com o motorista do táxi e, não importa o que ele pergunte, vamos apenas ficar em silêncio." Aline acrescentou, batendo no peito: "Fique tranquilo, Vossa Majestade, nós lembramos bem." "Ótimo," disse Roland. "Quando chegarem, deixem Aline tentar se infiltrar na sede primeiro. Embora não haja pedra da retaliação divina neste mundo, a associação marcial pode ter outros métodos para afetar o poder mágico de vocês. Se não conseguirem entrar, não forcem. A tarefa mais importante é se manterem escondidas. Entenderam?" "Sim, Vossa Majestade," as três bruxas responderam simultaneamente. "Então, Vossa Majestade, e eu?" A Aurora apontou para si mesma enquanto olhava para ele com expectativa. "Você fica aqui e cuida das outras bruxas de Taquila." Ele tirou 10 notas de 100 de sua carteira e as entregou a ela. "Aqui está o dinheiro para as entregas de comida, incluindo o café da manhã, almoço e jantar. Vamos adiar os planos de entretenimento para amanhã." "O quê?" "Mas eu também sou muito boa em me infiltrar em lugares."
Aurora ficou desapontada. É por isso que você tem que ficar aqui. Se algo inesperado acontecer, você é a única que pode levar as bruxas para sair deste lugar sem serem notadas. Ele bateu em seu ombro. Claro, se você cuidar bem de todos aqui hoje, vou escolher um dia para levá-la ao cinema. Eu. Entendi. Quando ela ouviu essa recompensa especial, ela se animou de repente. Pode deixar comigo. Ele havia ensinado as 4 bruxas a pedir comida por delivery, e todas as aprendizes rápidas já haviam dominado essa habilidade. Ele acreditava que, enquanto a Aurora estivesse aqui, elas ficariam bem. Agora ele estava bem preparado para sua viagem à sede da Associação Marcial. Heleazwit capítulo 855. Depois de fazer todos os preparativos para a viagem, Roland correu de volta ao prédio de apartamentos o mais rápido que pôde. Infelizmente, ele subestimou a diligência de Garcia. No corredor, ele viu uma figura familiar encostada na parede perto do apartamento 0825, falando ao telefone e observando o movimento lá embaixo. Ela usava uma camiseta cinza e branca, calças pretas largas e tênis de cano baixo, parecendo jovem e cheia de energia. Se ele nunca a tivesse conhecido, teria pensado nela como uma mulher do tipo garota da vizinhança, um personagem animado e alegre frequentemente visto na TV. Julgando pela expressão dela, ela ainda estava um pouco irritada, mas não fria e severa como a Garcia que ele lembrava. Ele não podia negar que a princesa Garcia Wimbledon, rainha de Água Clara, parecia surpreendentemente bem nesse traje esportivo. Quando ele se aproximou da porta do quarto, ela o viu. Tudo bem, tenho outras coisas para fazer. Vou desligar e não me ligue de volta se for apenas para tentar me convencer. O grupo Clover está ligando para você de novo sobre o caso de demolição? Ele fingiu casualidade e perguntou. Isso não tem nada a ver com você. Ela guardou o telefone, com uma expressão cética. Onde você estava? Você não disse que queria tomar um banho? Você sabe quantas maneiras existem para se livrar de um odor? Uma é limpando, outra é cobrindo com um novo odor. Ele falou bobagens enquanto mantinha uma expressão séria. A inquilina, aquela garotinha que mora comigo, precisava usar o banheiro. Ela não queria se atrasar para a escola, então eu realmente não podia brigar com ela. Pensei que poderia suar um pouco para cobrir meu cheiro, então fui correr lá fora. Mas, surpreendentemente, este corpo simplesmente não sua muito. Agora eu entendo por que vocês, marcialistas, sempre parecem tão arrumados e limpos. Bem, isso não é importante. De qualquer forma, eu não fugi. Você vê que estou bem na sua frente agora, não vê? Garcia olhou para ele por um longo tempo antes de abrir a boca. Eu não quero interferir na sua vida privada, mas não é bom se entregar aos excessos. Mais importante. Também é uma questão de educação. O quê? Roland ficou pasmo. Quero dizer aquelas garotas que saíram do seu apartamento. Por que você não pode resolver essas coisas em outro lugar? Porque tem que trazê-las para casa. Você já esqueceu que há uma garotinha na sua casa? Disse Garcia, franzindo a testa. Ele quase engasgou ao ouvir essas palavras. Ele havia deliberadamente organizado para que as bruxas de Tequila cortassem sua consciência e entrassem no sonho assim que Zero saísse para a escola, mas nunca esperou que os outros moradores pensariam sobre essas mulheres saindo de sua casa. Garcia tinha uma ideia completamente errada com base no que ela havia visto. É verdade que alguns marcialistas se tornam menos decentes quando ficam famosos. Diante de dinheiro e fama, um homem pode facilmente se perder, mas não se esqueça de que estamos lutando por este mundo e sempre temos que manter um moral elevado. O excesso de indulgência só tornará seus movimentos lentos. Ai, entendi. Sentindo que ela queria dar uma palestra sobre educação moral, ele rapidamente a interrompeu. Podemos falar sobre isso mais tarde. Você poderia, por favor, me deixar trocar de roupa primeiro? Não quero me atrasar para nossa visita. Ela fechou a boca, descontente, e olhou para ele. Seja rápido. Ele se vestiu, colocando seu novo terno. Sob o olhar de Zero, ele colocou um ovo frito em um saco de sanduíche para comer como café da manhã e saiu do apartamento. Você. Na porta, Garcia piscou para ele. É minha primeira vez visitando a sede e pensei que deveria me vestir formalmente. Roland encolheu os ombros. Sou um novo membro da associação, e roupas casuais parecem desrespeitosas para uma ocasião como essa. O que você acha? Ah, faça como quiser. Ela balançou a cabeça. Mas, para minha surpresa, você está muito bem nesse terno. Claro,
Você tem o que paga. Este terno sob medida me custou muito da minha renda de roubo. Afinal, as roupas fazem o homem. Um homem comum pareceria ótimo imediatamente ao se vestir bem e, como um bônus adicional, sou magro e tenho um belo cabelo grisalho longo. No mundo onde eu vivia antes, as pessoas acreditariam que eu sou um príncipe elfo, ele pensou consigo mesmo. Eles desceram juntos e esperaram do lado de fora do residencial. Um ônibus grande logo chegou para buscá-los. Ele notou que ele não tinha placa e todas as janelas estavam cobertas por cortinas pretas. Ele não conseguia ver nada dentro dele. Entre no ônibus, Garcia sussurrou. Ele sentiu que ela parecia muito mais séria agora. Quando ele entrou no ônibus, ele fingiu casualmente olhar para o lado da rua. Ele viu que Pilis já havia parado um táxi. Quando a porta foi fechada, ele percebeu que estava surpreendentemente claro lá dentro. Todas as luzes ao longo do corredor estavam acesas, e várias pessoas estavam sentadas no ônibus. A maioria delas estava vestida em vários estilos e parecia um grupo de artistas performáticos. Apenas alguns pareciam pessoas normais, mas todos estavam absortos em seus próprios assuntos, em vez de cumprimentar Garcia. Ele logo percebeu que alguns caras, que obviamente tinham motivos ocultos, fixaram os olhos nele desde que ele entrou no ônibus. Garcia não disse nada. Ela segurou a mão de Roland, o que era muito incomum, e caminhou com ele diretamente para o fundo do ônibus. Eles são seus colegas? Ele sussurrou para ela quando se sentaram. A Associação Marcial não é uma empresa. Ela revirou os olhos para ele. A maioria das pessoas neste ônibus são recém-despertadas, assim como você. Também é a primeira vez que as vejo. Tantas assim? Ele ficou um pouco surpreso. Ele contou rapidamente e viu que havia mais de 20 pessoas no ônibus. Sim, há bastante. A última vez que fui à associação, havia apenas 5 ou 6 novos membros. Mas isso não é surpreendente, ela respondeu. Embora as pessoas comuns não saibam nada sobre as mudanças no mundo, aqueles que despertaram com a força da natureza ainda podem senti-las. Eu já te disse que nem todos os despertos escolhem se juntar a nós. Os centristas não são menos numerosos que os marcialistas da associação. Agora, com a erosão se intensificando e o número de malhas caídos crescendo rapidamente, a situação se tornou mais perigosa para os centristas. Mais deles vão se juntar à nossa associação no futuro. Então você quer dizer que a maioria deles são marcialistas selvagens ou autodidatas? Você encontrou palavras mais apropriadas para descrevê-los. Ela curvou os lábios em um sorriso. Acho que sim, mas isso é só entre nós. Não os chame assim publicamente. Eles não gostam de restrições. É por isso que se recusaram a se juntar à associação. Ganhar grande força aumenta o ego de uma pessoa, fazendo com que ela se torne arrogante. Isso não só atrapalha seu progresso, mas também lhes dá uma atitude muito estranha. Quanto à atitude estranha, acho que já experimentei isso, ele disse casualmente. No passado, houve um conflito em que um marcialista selvagem se juntou à associação e matou vários marcialistas enquanto realizavam um trabalho de caça. No final, os defensores intervieram para matar o marcialista selvagem. É melhor você ignorar as provocações deles, pois a associação punirá severamente tais comportamentos. Os marcialistas selvagens são tão fortes assim? Sim, essas pessoas frequentemente são atacadas por malhas caídos e, comparadas aos recém-despertos, são muito mais experientes em combates reais e reagem mais rapidamente em situações de emergência, mas geralmente estão obcecadas por assuntos mundanos. Se você parar de se entregar aos excessos e praticar com dedicação, pode melhorar rapidamente. Ela suspirou e continuou. A força da natureza é um presente das divindades. É uma habilidade para nos proteger, não uma ferramenta para explorar os outros. Se falharmos em parar a erosão, o mundo inteiro pode deixar de existir. Muitos despertos apenas desfrutam dos prazeres trazidos por seu poder, mas esquecem completamente sua responsabilidade. Ele achou que o que ela disse soava familiar. Ele pensou por um momento e percebeu que talvez essa também fosse a razão pela qual aquelas bruxas, que estavam cientes do mal causado pelos demônios, estabeleceram a união há 800 anos. De repente, ficou quieto lá fora. Os sons rangentes das rodas do ônibus contra a estrada ficaram profundos e simples, como se o ônibus estivesse viajando sozinho em um túnel espaçoso. Meia hora depois, o ônibus finalmente parou. Justo quando ele pensou que haviam chegado, o ônibus começou a tremer levemente, e ele se sentiu sem peso de repente. O ônibus estava afundando no chão.
Reliazwit capítulo 856 Isso é. Roland olhou para Garcia. É um elevador, ela respondeu com orgulho. Espere um momento, logo você poderá ver. Pouco depois que ela terminou de falar, a luz fora da janela mudou de vermelho para verde, e então as cortinas foram automaticamente levantadas, revelando a vista lá fora. Roland entendeu imediatamente o motivo de seu orgulho. O ônibus estava estacionado em uma enorme placa de ferro, cercada por sinais de alerta amarelos e pretos pintados em paredes de concreto, com 5 ou 6 órbitas de metal embutidas, que emitiam continuamente um som de engrenagens rangendo. Eles estavam descendo por um túnel, com cada nível descendente marcado por holofotes deslumbrantes e sinais numéricos enormes. Em poucos minutos, eles haviam descido mais de 100 metros, mas os números ainda estavam aumentando. Vendo as luzes de alerta laranja girando continuamente na borda externa da placa de ferro, que parecia uma cena de um filme de ficção científica, ele de repente sentiu que, em comparação com essa maneira sofisticada de entrar, sua forma de chegar à terceira área fronteiriça era muito antiquada, ainda dependendo de cordas de cânhamo e motores a vapor. Seu respeito por uma organização que poderia construir algo assim aumentou instantaneamente em alguns níveis. Sem um poder econômico e político substancial por trás, um grupo de marcialistas nunca seria capaz de construir algo assim. Não é à toa que Garcia estava tão orgulhosa disso. Até mesmo aqueles despertados de temperamento estranho ficaram pasmos com a cena. Eles começaram a discutir no ônibus enquanto olhavam pela janela, como se quisessem explorar quão profundo o lugar estava realmente escondido. Isso foi realmente uma boa jogada, pensou Roland. As cortinas fechadas antes provavelmente eram para evitar que os novatos soubessem a localização específica da sede, mas depois de entrar no subsolo, não havia mais essa necessidade. Então eles podiam deixar todos admirarem esse projeto espetacular, que também servia como prova do poder da associação. Ele estava curioso para ver se Ling, que o seguia, conseguiria encontrar uma chance de se infiltrar. Quando o número chegou a 235, a placa de ferro finalmente parou de descer e muitos buracos apareceram na parede. Então, o ônibus se moveu novamente e entrou em um deles. A viagem foi muito curta desta vez, pois logo chegaram ao destino. Roland seguiu Garcia para fora do ônibus e descobriu que havia uma ampla praça subterrânea à sua frente, iluminada por holofotes densos, quase tão brilhante quanto a luz do dia. Se não fosse pela parte anterior da viagem, seria difícil acreditar que ele estava no subsolo. Uma escultura foi erguida no centro da praça. À primeira vista, parecia uma grande mão segurando um poliedro irregular. Havia também vários ônibus estacionados ao lado da estátua. Parecia que eles não eram os únicos novatos. Essas pessoas são de outras cidades. Roland apontou para a multidão ao redor da escultura. Garcia concordou com a cabeça. A associação possui muitas divisões, mas são apenas 2 sedes. Para entrar em contato com a erosão, é preciso vir a esses 2 lugares. Ele ficou brevemente surpreso. A erosão do mundo exterior pode ser vista diretamente daqui? Não só pode ser vista, como você também pode tocá-la, embora você nunca queira fazer isso. Garcia revirou os olhos. Você achou que somos apenas uma seita que pede às pessoas para lutar contra o mal? O propósito de visitar a sede é mostrar aos novatos o perigo real que o mundo está enfrentando. Algumas coisas, a menos que vistas com seus próprios olhos, são impossíveis de acreditar. O desastre está próximo. Foi então que as luzes acima deles de repente diminuíram e a escuridão veio de todas as direções, fazendo com que a visão de todos se concentrasse em uma pequena área no centro da praça. Como se uma cortina fosse aberta no palco, 2 feixes de luz brilhante caíram da cúpula, um iluminando a escultura e o outro iluminando uma mulher vestida de preto. Ela estava em uma plataforma de um lado da praça, parecia ter cerca de 30 anos, vestindo uma roupa clássica de artes marciais, com seus longos cabelos negros amarrados no alto da cabeça. Um de seus olhos parecia ter sido danificado e estava coberto por um tapa-olho. A força da natureza no mundo dos sonhos não era limitada por gênero, e não tinha o tipo de efeito que o poder mágico tinha em afetar a aparência. Ela não parecia diferente de uma pessoa comum, não muito alta, mas com uma postura imponente. A mulher acenou para todos e então disse em voz alta: "Queridos despertados, boa tarde. Eu sou Lan, a discípula-chefe do Defensor da Rocha. Bem-vindos à cidade Prisma." Prisma. Ela quis dizer o poliedro na escultura. Roland pensou e ouviu sussurros vindos dos marcialistas selvagens,
que pareciam bastante insatisfeitos com suas palavras. Antes que ele pudesse perguntar a Garcia, Lan continuou: claro, receber os novos alunos era responsabilidade dos defensores, mas infelizmente, a Cidade do Céu encontrou alguns problemas. Então o meu mestre e os outros 3 defensores partiram há 2 dias. Para evitar perder tempo, serei eu a recebê-los. Eu sei que alguns de vocês despertaram há muitos anos e não podem ser tratados como verdadeiros novatos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Como vocês estão dispostos a vir aqui, significa que aprovaram a capacidade da associação e devem naturalmente deixar o passado temporariamente para trás. Combater os males caídos deve ser sua prioridade agora. A associação não se importa com sua identidade e status passados, mas apenas com seu desempenho futuro. Quanto mais crítica a crise, mais os despertados devem estar unidos. Se você não aceita as práticas da associação, ainda é livre para sair agora mesmo. Enquanto falava, a mulher vestida de preto fez um gesto de aceno, mas ninguém na praça se moveu, e até as discussões barulhentas se acalmaram. Essa discípula-chefe é bastante habilidosa. Roland sorriu. Com o aumento dos males caídos, os despertados selvagens em perigo não tinham escolha a não ser se candidatar a entrar na associação. Não importa quem eles eram antes, só podiam seguir essa opção agora. A mulher sabia disso, então agiu deliberadamente como se lhes desse uma escolha, mas na realidade, não lhes deu escolha alguma. A força era um critério importante ao persuadir um oponente. Sendo a associação marcial que poderia proteger os outros, demonstrar sua própria força seria a maneira mais eficaz neste caso. Garcia olhou para Roland com uma expressão perplexa por um momento e disse suavemente: ela é minha mestra. O quê? Ele ficou surpreso. Sua mestra. Ela é a senhor que eu mencionei outro dia. Garcia suspirou. A menos que você precise, tente não ficar perto dela demais. Minha mestra não gosta de pessoas irresponsáveis e impontuais. Oh, então era isso, Roland pensou. Como todos fizeram sua escolha, então a associação dá as boas-vindas a qualquer sangue novo. Lan olhou para a praça e acenou com satisfação. Não vou dizer muito. Nada é mais impressionante do que experimentar pessoalmente. Agora, por favor, venham comigo e vejam por si mesmos a crise iminente do mundo. Vocês logo perceberão que a batalha da vontade divina não está longe de nós. Heleazwit capítulo 857. Ouvindo essas palavras, Roland não pôde evitar um calafrio. Porque haveria uma batalha da vontade divina no mundo dos sonhos também. Ele olhou para Garcia, mas a expressão dela não mudou em nada, como se já soubesse ou não se importasse com isso. Roland só pôde guardar suas dúvidas para si. Sob as luzes, seguiu a multidão em direção à praça. Chegando lá, ele notou que havia muitas passagens embutidas nas paredes rochosas imponentes, como a estrutura de um favo de mel. Quer estivessem entrando pelo chão ou transitando entre os corredores, as pessoas tinham que pegar elevadores nos trilhos. Agora que a praça não estava tão iluminada quanto antes e sua visão se acostumou com a escuridão, ele pôde ver dezenas de elevadores subindo e descendo como vagalumes flutuantes. Eles transmitiam uma sensação de cidade futurista. Embora esse design fosse bonito, era extremamente inconveniente de usar. Se fosse construído no centro da cidade como um marco, tudo bem, mas enterrado no subsolo assim, quem seria capaz de vê-lo? E em caso de incêndio, apagões e outras emergências, seria até difícil escapar daqui. Claro, construir a sede no subsolo já era irracional, mesmo considerando o aspecto de evitar infiltrações ou a necessidade de mantê-la em segredo. Devia haver outro motivo para isso, a menos que a associação marcial tivesse dinheiro demais para gastar. Quando entraram no corredor número 24, Roland percebeu que o chão em que estava era na verdade uma escada rolante, e ele só precisava ficar parado para continuar se movendo. Adotar um design assim em uma estrutura subterrânea era realmente bastante chocante. Como se percebesse suas dúvidas, Garcia encolheu os ombros. Havia uma mina aqui antes, e usamos os túneis abandonados da mina para construir todos os corredores de elevadores que você vê nas paredes. Mas, claro, parte deles foi escavada recentemente. Isso depende da velocidade da erosão. A erosão aconteceu na mina? Não exatamente, mas por agora você pode pensar assim. Então o motivo para construir a sede no subsolo é impedir que a erosão se desenvolva. Garcia olhou para ele com uma expressão estranha. Não, não é para impedir que a erosão se desenvolva, mas para se proteger contra despertados com motivações ocultas. Quando viu que ele queria perguntar mais,
Ela balançou a cabeça e disse, você entenderá em breve. O corredor logo os levou a outro salão, que parecia muito com um auditório, com níveis descendentes, formando um pódio na parte inferior. As medidas defensivas aqui eram obviamente muito melhores. Havia marcialistas por toda parte, vestindo as mesmas roupas, parados impassíveis em ambos os lados do salão e encarando indiferentemente os recém-chegados, sem mostrar nenhum gesto de boas-vindas. Os guerreiros não deveriam ser diretos e apaixonados. Com uma atitude dessas para com os recém-despertados, não é de admirar que as pessoas não queiram se juntar a eles, pensou Roland. Assim que todos se sentaram, a discípula-chefe Lan subiu ao pódio. Sem dizer nada, ela abriu uma cortina no palco, expondo a base de um enorme baú de vidro. Roland não podia evitar franzir a testa. Um cristal vermelho escuro estava colocado dentro do baú. Parecia sem peso, flutuando no ar. Isso lhe lembrou o núcleo mágico de Taquila. Mas a força da natureza no mundo dos sonhos não exibia efeitos em constante mudança como poder mágico. Além disso, esse cristal não parecia realista. Na verdade, parecia uma amostra ruim de um modelo 3D. Mas vendo a expressão séria de Lan, não parecia que ela estava brincando. Isso é erosão, Garcia disse com uma voz grave, ou, na verdade, um buraco. O quê? Roland ficou pasmo. O que está no palco é apenas uma pequena parte dela, ela suspirou. Nosso mundo está ficando cheio de buracos. Essa é a essência da erosão. Acho que alguns de vocês já devem ter adivinhado ou sentido. Lan olhou para a plateia e falou palavra por palavra. Uma força maligna entrou em nosso mundo. Ela permite que os males caídos se multipliquem rapidamente, representando uma séria ameaça à segurança dos despertados. Mas, pelo que me consta, essa noção está incorreta. Nunca foi uma força maligna, mas sim uma sobreposição de outro mundo. A plateia repentinamente se agitou. O que você quer dizer? Pode elaborar? Que outro mundo é esse? Quando a Associação Marcial virou uma academia de ciências? Então, o que são os males caídos, alienígenas? Em nítido contraste com os verdadeiros novatos, aqueles que haviam despertado a força da natureza há muito tempo começaram a gritar alto, sem respeito à discípula-chefe. Silêncio, Lan disse impassível. Responderei suas perguntas após a seguinte demonstração. Assim que ela falou, o baú de vidro subiu lentamente, expondo o cristal, e então 3 hastes suspensas caíram sobre o pódio, cada uma com uma câmera pendurada. Ao mesmo tempo, a parede atrás de Lan também se iluminou. Era uma tela enorme mostrando 3 imagens diferentes, capturadas respectivamente pelas 3 câmeras. Roland rapidamente notou um fenômeno que o chocou. Não importava de qual direção você olhasse, o cristal sempre mostrava a mesma aparência. Como isso é possível? Para parecer assim, ele teria que ser uma esfera perfeita. Um objeto angular representava mudanças descontínuas ao girar. Deveria parecer visualmente diferente de cada lado. No entanto, ele ficou pasmo ao não encontrar nenhuma diferença ou movimento nas 3 imagens, como se não fosse um objeto em movimento, mas sim uma mancha vermelha na tela. Seu cérebro havia subconscientemente identificado isso como uma imagem virtual, como se o cristal em si não existisse. Mas o próximo movimento de Lan mais uma vez surpreendeu Roland. A discípula-chefe pegou uma barra de ferro e a inseriu diretamente no cristal vermelho. No entanto, a barra não penetrou na sombra virtual como ele esperava, mas desapareceu nela diante de todos. Através da tela, eles podiam ver que as 3 câmeras capturavam a aparência original da barra de ferro, mostrando claramente seus traços de polimento e ângulos, mas a mancha vermelha nas 3 imagens permanecia a mesma. Parecia que 3 barras de ferro haviam sido inseridas de ângulos diferentes. Em um mesmo ponto. Quando Lana puxou de volta, a barra em suas mãos havia ficado mais curta. O salão repentinamente ficou em silêncio. Vendo uma cena tão estranha, todos permaneceram calados, como se alguém tivesse tapado suas bocas. Depois de um tempo, alguém disse, posso subir para ver? À vontade. Lan acenou com a cabeça. O homem caminhou até o pódio e encarou o cristal vermelho por um longo tempo. De repente, com um grito, ele estendeu a mão para ele. Sua pele estava levemente tingida de luz prateada. Aparentemente, ele estava usando a força da natureza. Não muitos guerreiros conseguiam fazer isso. Garcia havia mencionado uma vez a Roland que aqueles que conseguiam liberar a força da natureza sim se assemelhavam muito aos males caídos. Armas normais dificilmente os feririam. Para dominar tal habilidade,
Era preciso ser extraordinariamente talentoso ou ter muita experiência em situações de vida ou morte ao longo dos anos. Assim, eles eram muito mais fortes que os marcialistas comuns. Esse provavelmente era o motivo de sua arrogância. Lan permaneceu imóvel, sem nenhuma intenção de detê-lo. Sua palma passou pelo cristal sem obstáculos, sem pegar nada, e assim como a barra de ferro antes, desapareceu. Pouco depois, o homem gritou. Ele levantou a mão, mostrando apenas metade de uma palma ensanguentada. Todos suspiraram em espanto. Roland finalmente entendeu o que Garcia quis dizer com aquelas palavras. Você definitivamente não quer tocá-lo, porque tudo que entrava em contato com ele se tornava um vazio. Depois que a vítima foi levada para ser tratada pelos marcialistas, mais alguns se levantaram, esperando subir e dar uma olhada mais de perto. Lan permitiu que todos o fizessem, mas eles foram muito mais cautelosos ao observar. No final, a discípula-chefe simplesmente organizou para que todos se revezassem para experimentar o fenômeno incrível de perto. Roland não foi exceção. Quando chegou sua vez, ele agiu despreocupadamente e circulou 2 vezes ao redor do cristal, mas de repente sentiu seu coração afundar. A luz vermelha ondulante em seu interior parecia muito familiar. Ele já havia visto uma cena semelhante na Terra Divina também. Mas naquele domínio, a luz vermelha pairando acima dele representava a lua sangrenta. Heleazwit capítulo 858. Você é Roland, não é? Quando Roland estava refletindo sobre a erosão, Lan de repente falou. Ah, sou eu? Ele se recuperou de seus pensamentos solenes, e as palavras de Garcia passaram por sua mente. Espere, ela estaria tentando arrumar confusão comigo por tê-la deixado esperando. Já ouvi Garcia mencionar você várias vezes. Ela não olhou para Roland, então ele não pôde ver sua expressão. Ela disse que você é um despertado raro e independente, que não é perturbado por desejos e ambições. Isso é muito raro para uma pessoa comum, então ela está muito feliz que você concordou em se juntar à associação. É mesmo. Roland respondeu relutantemente. Era claro para ele que Lan devia estar insinuando que ele era um despertado selvagem quando disse independente, mas ele se perguntou por que ela disse que Garcia estava eufórica quando ele concordou em se juntar à associação. Ele lembrava claramente que Garcia estava sem expressão quando deixou preencher o formulário de inscrição. Embora eu odeie pessoas que não são pontuais, isso é um problema comum para muitos. Afinal, você não pode sentir a mudança do tempo nem ouvi-lo passando. Então, para algumas pessoas especiais, isso não é um defeito imperdoável. Inexplicavelmente, Roland sentiu que havia um lampejo de emoção quando a discípula-chefe disse essas palavras. Há uma coisa que você deve saber sobre pessoas especiais. Embora sejam incomuns, ainda há um bom número delas. Se elas não valorizarem sua característica especial e a maximizarem, serão eliminadas mais cedo ou mais tarde. Isso é um aviso de que devo trabalhar de todo o coração para a associação e não causar problemas como os outros despertados selvagens. Roland franziu a testa secretamente, pois realmente não gostava desse tipo de pregação. Talvez ele não se importasse antes, mas depois que se tornou rei de Castelo Cinza, sua mentalidade também mudou. Depois que terminar de assistir, você pode ir embora. Lan finalmente se virou e disse calmamente, preste atenção ao que vou dizer a seguir, pois pode ajudá-lo. Próximo. Roland torceu a boca e não levou essa breve conversa a sério. Ele estava sobrecarregado por uma nuvem de confusão. Se a associação marcial poderia derrotar a erosão e salvar o mundo era algo com o qual ele não se importava. Depois de voltar ao seu assento, ele ainda franziu a testa. O que os deuses estão pensando? De acordo com os dados de pesquisa da civilização subterrânea, a lua sangrenta é a chave para transformar o poder mágico e também a base para a existência do mundo dos sonhos. Em certo sentido, é o equivalente ao cérebro por trás das cenas, existindo como um pano de fundo. Mesmo que alguém quisesse anexar o mundo dos sonhos, não haveria necessidade de mostrar sua aparência original, certo? As bruxas podem ver o corpo real da lua sangrenta porque esse é o mundo real, mas este sonho é um domínio puramente fundado em suas memórias e nas de zero. Isso não significaria que o cérebro por trás de tudo viu o sinal de circuito operando por trás do mundo. Ou talvez a especulação esteja errada. Ou talvez eu tenha entendido mal algumas informações que me levaram na direção errada. Então, você acredita agora? Garcia olhou para ele com severidade. Isso definitivamente não é algo que pode existir na realidade. Eu nunca duvidei de você. Roland balançou a cabeça e tentou suprimir suas distrações.
Mas sua mestra não era tão assustadora quanto você descreveu. Havia algo errado com a mestra. Ela ficou um pouco surpresa. Ela falou bastante sobre como eu era especial e como a associação me valorizava. Roland disse com sarcasmo. A propósito, ela disse que você estava eufórica por eu me juntar à associação. Era isso. Eu realmente não consegui perceber. Ele olhou para a ex-princesa Garcia com expectativa, pois queria ver que tipo de expressão ela revelaria. Ela negaria tudo completamente ou tentaria se esconder apressadamente. Não importa o que ela fizesse, deveria ser muito interessante. Mas ela nunca imaginou que ela mostraria uma expressão de você é realmente tão tolo. Do que você está falando? Disse Garcia, revirando os olhos. Quando você estava no palco, a mestra não falou nada. Você acha que eu sou cega? Roland não pôde evitar ficar pasmo. Essa distância pode ser considerada longa para pessoas comuns, mas eu sou uma marcialista. Eu podia até ver claramente quantos fios de barba você tinha no palco. Não tente mentir para mim. Você ainda é muito inexperiente, ela disse com uma nota de desdém. Não. Falou? Assim que ele estava prestes a fazer mais perguntas, Lange havia fechado novamente o baú de vidro. Ela bateu palmas e fez com que todos voltassem sua atenção para o pódio. Desta vez, havia muito menos conversa no salão. Nosso mundo não é plano, é uma membrana. Alguns podem entender isso e outros não. Mas não importa. Apenas me escutem. Ela se virou para que a tela atrás mostrasse o que estava sendo dito. A membrana tem uma curvatura que, em termos populares, é como um arco, e em alguns lugares, essa mudança é ainda mais pronunciada. Se houver outros mundos além deste, então haverá a possibilidade de que os dois mundos se cruzem, e essa interseção é a erosão. Claro, isso é apenas uma especulação, mas é a única explicação para a visão que vimos. Desde que a erosão foi descoberta, todas as nações mantiveram suas pesquisas sobre ela, mas infelizmente o mundo lá tem regras completamente diferentes. Qualquer meio de detecção é declarado nulo e sem efeito, e até mesmo a matéria aqui não pode ser estabilizada além das fronteiras. Como vocês mesmos viram, a barra de ferro foi a prova. Qual é a conexão com os males caídos? Alguém perguntou. Claro que há uma conexão. A força que eles ganham vem de outra membrana, e é por isso que os males caídos não têm medo de armas comuns neste mundo. A sobreposição das membranas conecta temporariamente os dois mundos, e eu não sei que tipo de efeito isso teria no outro mundo. Mas para nós, as regras ainda funcionam. O movimento de energia de alto para baixo cria uma série de fenômenos que são incríveis. Lan levantou a voz e disse, para ser exato, não apenas os males caídos, qualquer pessoa despertada estaria relacionada a essa energia. O que você disse? Meu poder pertence apenas a mim. Não está relacionado a nenhuma maldita membrana. A associação marcial acha que somos iguais aos males caídos. O salão repentinamente entrou em comoção. Desta vez, Lan não disse nada para parar a comoção, mas esperou até que todos ficassem em silêncio por conta própria antes de continuar. Claro que há uma diferença. Nós podemos controlá-la, enquanto os males caídos não podem. Mas temos que admitir que, em certo sentido, somos bastante semelhantes aos males caídos, especialmente nesse ponto sobre sermos capazes de resistir a ferimentos causados por armas comuns. Todos já consideraram outro ponto. Como é que os marcialistas não podem dominar o mundo inteiro, mesmo quando podem manipular livremente a força da natureza e não podem ser feridos por armas comuns? Bem, a multidão começou a sussurrar. Porque a erosão não durará para sempre, Lan disse diretamente, à medida que a curvatura muda, as membranas sobrepostas se separarão gradualmente até a próxima reunião. O ciclo pode ser longo ou curto. Um curto pode ser um dia, enquanto um longo pode ser milhões de anos. E nós encontramos a erosão por volta de 2000 a.C., e a sobreposição durou menos de um século. Uma vez que elas se separaram, a força da natureza desaparecerá sem deixar vestígios. Dado isso, mesmo que os despertados conseguissem dominar o mundo inteiro, 2000 anos de intervalo seriam suficientes para esse império desaparecer. Como você pode ter certeza do que aconteceu milhares de anos atrás? Embora alguém ainda questionasse sua teoria, sua atitude era muito menos agressiva. Eu não sei, disse a discípula-chefe, francamente. É apenas uma suposição. Mesmo 2000 anos atrás, não havia uma maneira científica de observação e registro. Se você quiser validar isso, teremos que esperar até 2000 anos depois.
Mas não devemos esquecer que a história está sempre cheia de coincidências surpreendentes. Ao comparar as biografias e livros de história de diferentes regiões, você descobrirá que muitos heróis épicos e lendas nasceram durante esse período, e então os mitos surgiram, e a maioria dos mitos estava relacionada ao fim do mundo e à salvação. Podemos assumir que foi a erosão que causou isso. Houve um breve silêncio abaixo do palco, e depois de um tempo, alguém perguntou, e mesmo que esses heróis épicos sejam os despertados da força da natureza, o que isso tem a ver conosco? De acordo com o que você disse, a erosão vai acabar por si mesma. Então qual é o propósito da propaganda de sua associação contra a erosão? Não se esqueça de que, além de nós, também há os males caídos, Lan respondeu calmamente. Isso é o que eu disse no início. Não há força maligna. A energia apenas se espalha de acordo com as regras. Ela não tem malícia, mas isso não significa que as pessoas afetadas também não terão malícia. Estamos apenas no início da sobreposição das membranas, então essas brechas continuarão a aumentar e se expandir. Os males caídos também aumentarão em número. E apenas os marcialistas que usam o mesmo tipo de força podem derrotá-los. Isso é uma competição da sobrevivência do mais apto, e apenas um lado pode sobreviver. Se não conseguirmos derrotar os males caídos, não apenas os despertados, mas toda a existência humana será completamente destruída por eles. Heliaswit capítulo 859 Vossa Majestade. Vossa Majestade? A voz de Rouxinol tirou Roland de seu devaneio. O primeiro-ministro da prefeitura ainda está esperando sua resposta. Ah, eu já sei disso, disse Roland, piscando os olhos e tentando se concentrar. Ele entregou um relatório em suas mãos a Barov e disse, vamos prosseguir de acordo com o que você propôs. Sim, disse Barov. Ao saudar Roland, ele também acrescentou solenemente antes de sair, por favor, cuide de sua saúde, Vossa Majestade. Depois que o chefe deixou o escritório, Roland perguntou a Rouxinol, meu rosto realmente parece tão ruim assim? Bem, você parece bem, disse ela após alguma deliberação. É só que você tem estado mais distante recentemente. Isso poderia estar relacionado à erosão do mundo dos sonhos. Roland balançou a cabeça. As mudanças no mundo dos sonhos não podem realmente me afetar. São apenas algumas coisas estranhas em retrospecto que têm me incomodado. Não há com o que se preocupar. É bom saber disso, disse Rouxinol, franzindo os lábios. Este já era o quarto dia desde que ele havia deixado o mundo dos sonhos. Embora Faldi tenha conseguido localizar a sede da associação, Ling não conseguiu se infiltrar nela. De acordo com ela, nunca houve um lugar como aquele. Foi construído no subsolo, mas era impossível para ela encontrar qualquer esconderijo lá, e uma faixa de luz brilhante cobriu sua cabeça. Ela continuou brilhando, não importa quanto tempo ela esperasse. Depois disso, Ling até pediu desanimadamente que Roland punisse por falhar em sua tarefa, mas, naturalmente, Roland se recusou a fazê-lo. O próximo plano de ação foi executado sem problemas, e Roland trouxe mais bruxas de tequila para seu mundo dos sonhos, mas o que ele viu e ouviu na sede naquele dia ainda o perturbava imensamente. Todo o incidente tinha muitos fatores estranhos que não podiam ser explicados. O primeiro foi a conclusão sobre o mundo da membrana. Ele sempre acreditou que o mundo dos sonhos apresentaria uma sociedade moderna cheia da força da natureza, a fim de integrar suas memórias e as de zero e manter seu governo interno consistente. Em outras palavras, não importa quantos fenômenos estranhos houvesse, todos eram regras baseadas nas necessidades de serem autoconsistentes. A maioria dessas regras vinha de sua consciência, que ele entendia e era capaz de aceitar. No entanto, as palavras ditas pela discípula-chefe Lan excederam completamente o escopo de seu conhecimento. A única coisa que Roland sabia sobre a teoria das membranas era que ela evoluiu da teoria das supercordas. Essas duas teorias eram particularmente profundas, e ele nunca havia feito uma leitura aprofundada sobre elas. Diferente da mecânica quântica, ele pelo menos havia lido um ou dois livros populares sobre o assunto. No mundo dos sonhos, essas teorias deveriam estar ocultas, como se fossem invisíveis, assim como aqueles livros em branco que só tinham capas. No entanto, tanto a explicação de Lan quanto as fórmulas de derivação e evidências exibidas nas telas do saguão pareciam lógicas. Esta foi a primeira vez que ele viu algo totalmente incompreensível no mundo dos sonhos, como se um estudante do ensino médio tivesse sonhado com a teoria da grande unificação na física, o que era absurdo e incrível.
Isso até o fez pensar que o mundo dos sonhos hoje era completamente diferente do mundo quando ele entrou pela primeira vez. Como se algo estivesse crescendo descontroladamente fora de sua vista. Outra coisa estranha era a própria discípula-chefe. Depois que Garcia lembrou Roland, ele se lembrou que a visão, audição e reação dos marcialistas era melhor do que das pessoas comuns. Se Lan tivesse falado com ele no palco, não apenas os defensores, mas até as duas primeiras filas de novatos no saguão teriam ouvido algo. Mas o fato é que ninguém naquele momento desviou a atenção para eles. Não soou como um sussurro para ele, mas, surpreendentemente, não atraiu nenhuma atenção. Na época, ele não havia prestado atenção a esse ponto. Mas depois, quando pensou nisso, ele questionou por que um novato que recebeu atenção especial da discípula-chefe não causou preocupação pública. As coisas que Lan disse também o deixaram confuso. Ouça com atenção o que vou dizer a seguir, pois isso pode ajudá-lo. Como o conhecimento sobre a origem da erosão, a relação entre os marcialistas e os males caídos o ajudaria. Mesmo que ele quisesse de todo o coração se juntar à associação e se tornar um salvador do mundo, saber disso ainda não seria importante para ele, certo? Todos esses sinais estranhos fizeram Roland formar alguma resistência em relação ao mundo dos sonhos. Ele pretendia parar temporariamente a conexão com o mundo dos sonhos, uma vez que todas as bruxas da punição divina tivessem entrado uma vez para se divertir. Seria melhor agir com cautela enquanto a batalha da vontade divina se aproximava. Vossa Majestade? A voz de Rouxinol foi ouvida novamente, mas desta vez com alguma urgência. Você parece estar distante de novo. Ain, estou bem. Roland balançou a cabeça e jogou suas distrações para trás. É só que tenho um pouco mais de coisas para considerar ultimamente e estou um pouco sonolento. Mas porque sinto que você está escondendo algo por trás dessas palavras. Rouxinol sentou-se na mesa, apoiou os pés e disse, não me diga que no mundo dos sonhos, você e as bruxas. Isso é impossível. Ele de repente se sentiu perplexo. Eu só as levei para experimentar o gosto de diferentes sabores. Bem, isso é verdade. Rouxinol piscou e revelou um sorriso astuto. Estou um pouco preocupada com aquele mundo em que não posso entrar. Não há como protegê-la o tempo todo, e caso elas decidam causar problemas de repente, isso seria problemático. Afinal, elas passaram centenas de anos em dias inconscientes. E agora que finalmente recuperaram os sentidos, tenho certeza de que tentarão revisitar todos os seus sentimentos passados. Mas são mais de 20 mulheres. Como você lidaria se todas se aproximassem de você? Você está ficando mais ridícula. Roland olhou para ela e disse, de quem você tirou essas ideias? Não pode gastar mais energia estudando. Rouxinol cobriu a boca e disse, eu só estava brincando. Se eu tivesse sua habilidade, certamente eu me lembraria em voz alta de que você estava mentindo. Roland resmungou e disse, desde o início, você queria perguntar isso, certo? Bem, eu admito. Mas essa não foi apenas minha opinião. Rouxinol mostrou a língua. Alguém também me pediu para levantar essa questão. Alguém te pediu. Roland não teve tempo de perguntar quem era, pois houve uma batida na porta do escritório. Ele teve que temporariamente deixar suas perguntas de lado e disse, entre. A porta se abriu e um homem alto entrou rapidamente, fechou as pernas com precisão e então levantou as mãos para saudar Roland. Vossa Majestade, Machado de Ferro está aqui para se reportar a você. Do porto de Água Clara até a cidade de Primavera Eterna levava quase 4 ou 5 dias, e de barco era uma tarefa bastante trabalhosa. Mas no rosto desse oficial estrangeiro, não se podia ver um traço de cansaço. Seus olhos refletiam uma energia cheia de espírito de guerra. Ótimo. Roland acenou com a cabeça, tranquilizado. Acho que você já sabe sobre os planos de combate da cidade de Primavera Eterna. Ouvi Brian falando sobre isso, disse Machado de Ferro. O primeiro exército será dividido em duas frentes, leste e oeste, para retomar Castelo Cinza antes de cruzar a fronteira e atacar a cidade do Resplendor do Reino do Alvorecer. Mas há algo que não entendo. Se você pediu a Brian para assumir minha tarefa e ficar no porto de Água Clara para proteger a senhorita Echo, quem será responsável pela frente oriental? Parece que, mesmo antes da tarefa ter sido atribuída, Machado de Ferro já havia colocado a responsabilidade de liderar o ataque da frente ocidental sobre seus ombros. Roland não pôde evitar sorrir. Brian ainda carece de experiência. Liderar uma guarnição não é um problema, mas ele ainda poderia estar propenso a acidentes se tivesse que liderar um exército inteiro sozinho.
Então a frente oriental será sua responsabilidade. Machado de Ferro ficou levemente surpreso e respondeu, e quanto à frente ocidental? Eu vou liderá-la pessoalmente, disse Roland lentamente. Ileazewitch capítulo 860. E quando o último relatório estatístico foi entregue a ele, o primeiro-ministro da prefeitura finalmente soltou um suspiro profundo e acenou com a mão para seu subordinado. Você pode ir agora. Sim, meu lord. O subordinado curvou-se respeitosamente e fechou a porta do escritório ao sair. A única pessoa que restou na sala foi Barov. Ele abriu a gaveta e removeu mais de uma dúzia de formulários de dentro, alisou sobre a mesa e empilhou cuidadosamente o mais recente no topo. Com essa adição recente, todos os suprimentos necessários para a expedição de Sua Majestade estavam agora totalmente preparados. Barov acariciou suavemente o papel, como se estivesse tocando a pele macia e suave de uma garota. As fileiras de números pareciam uma senha complexa para as pessoas comuns, mas, em seus olhos, era uma partitura musical maravilhosa. Levou apenas uma semana e meia para a cidade de Primavera Eterna completar uma transferência logística em grande escala. Seja comida ou peças de ouro, eles haviam superado as quantidades de qualquer expedição anterior. Por meio de suas propostas e tabelas estatísticas, ele podia ver navios carregados de trigo fluindo do rio interior para a região norte. E ele podia ouvir o som melodioso das peças de ouro colidindo umas com as outras. Ele não conseguia controlar essa sensação de indulgência. Se ele quisesse nomear essa partitura, poder seria, sem dúvida, o nome mais apropriado. Agora, o poder estava em suas mãos, e ele podia tocá-lo da maneira que quisesse. Após apenas 3 anos, o poder de Cidade de Primavera Eterna havia atingido um nível incrível, não apenas em termos de poder militar, mas também em todos os outros aspectos. Quando ele era assistente do tesoureiro na cidade do antigo rei, ele sabia muito sobre a situação financeira de Castelo Cinza. E foi exatamente por isso que ele percebeu o quão incrível Roland Wimbledon era. Agora, os recursos de Cidade de Primavera Eterna provavelmente equivaliam à força combinada de todas as outras cidades de Castelo Cinza. Infelizmente, ninguém podia compartilhar essa alegria com ele. Barrow removeu seu monóculo e olhou para a mesa vazia à sua frente. Havia apenas uma outra pessoa que podia entender essas cifras e experimentar a alegria que vinha com elas, a pérola da região norte. Às vezes, ele sentia que ela era do mesmo tipo de pessoa que ele. No entanto, esse arrependimento se dissolveu muito rapidamente. Comparado à opção de possuir poder exclusivo, tudo mais parecia insignificante. Ele se levantou e caminhou até a janela. Tirou uma moeda peculiar do bolso do peito e a colocou na palma da mão. Gravada na superfície da moeda estava uma montanha. Ela brilhava sob o sol do final da primavera. Este era o emblema da Associação de Cooperação das Bruxas. Ele havia encontrado essa moeda 3 anos atrás na floresta da região oeste. Ele a guardou secretamente. Originalmente, ele queria usá-la como evidência de que o Lorde estava conspirando com as bruxas, em troca de sua própria segurança, quando a igreja atacou a região oeste. Mas agora, esse emblema havia se tornado seu amuleto da sorte. Sua Majestade, que proteja as bruxas, e maligno. Claro que não. Os malignos são aqueles que foram derrotados por Sua Majestade. Eles não tinham força, mas ainda agiam com arrogância. Esse era o maior crime, pois até os demônios nas terras bárbaras não eram tão ruins quanto eles. Felizmente, essa situação não duraria muito tempo. Embora o plano de Sua Majestade de atacar o Reino do Alvorecer tenha sido um pouco adiado, ele já havia esperado por 2 décadas, então esperar mais um ano não era um problema. Castelo Cinza deveria ser entregue a um homem mais capaz. Barov sabia que no dia em que Sua Majestade unificasse o reino e fosse oficialmente coroado rei, ele próprio também alcançaria o auge do poder. Ele tocou sua barba e não pôde evitar rir. O teste de hoje termina aqui. Você já arrumou sua bagagem? A gata perguntou enquanto organizava os dados experimentais. Amanhã é o dia da partida, então não se esqueça de nada. Eu não tenho muitas roupas e não preciso carregar muitos itens. Isabela balançou a cabeça e respondeu calmamente. Viver em Cidade de Primavera Eterna era muito mais simples do que ela imaginava. Com exceção de repetidamente exibir a pedra divina para permitir que a bruxa do gelo observasse os registros, ela controlava o resto de seu tempo, desde que não saísse do prédio diplomático. Ela não foi perturbada nem humilhada. Ela pensou que as bruxas tratariam as bruxas puras de maneira muito diferente. No entanto, às vezes ela sentia que a atitude de Agatha em relação a ela era a mesma que em relação às outras bruxas.
Quase não havia diferença. A propósito, ela acrescentou, sobre o que aconteceu da última vez. Obrigada por me contar. Você quer dizer as notícias sobre a igreja? A gata encolheu os ombros. Se fosse eu, ainda pensaria em voltar e dar uma olhada, seja para uma despedida ou um descanso. Mas não vamos falar sobre isso agora. Você não pode partir assim. Isso é certamente uma negligência minha, pois só agora percebi que você está usando a mesma roupa todo esse tempo. Ela largou o caderno e franziu a testa enquanto caminhava em direção a Isabela. Ela pegou a manga de Isabela e assentiu. Está toda desbotada, e é roupa de inverno. Quando o tempo esquentar, você não vai superaquecer. Isso não é nada. Isabela queria dizer que havia sido submetida a treinamentos mais rigorosos, mas pensou por um momento e decidiu se calar. Essa expedição não é uma questão de 1 ou 2 meses. Nem vou mencionar o fato de que você pode não conseguir lavar suas roupas diariamente na estrada, e até seus companheiros não vão aguentar, a gata disse decisivamente. Agora que ainda temos tempo, vou levá-la ao mercado de conveniência e podemos escolher algumas peças de roupa. Quando ouviu a palavra companheiros, ela ficou levemente surpresa e hesitou por um momento antes de responder, mas... Eu não tenho dinheiro. Ela estava espiando suas más ações e, naturalmente, não recebia um pagamento mensal como os membros da União das Bruxas. Bem, eu tenho, disse a gata casualmente. Você pode pensar nisso como um empréstimo, ela disse. Mas só depois de 5 anos. 5 anos é um tempo curto comparado às bruxas de Tequila esperando por centenas de anos, não é? A bruxa do gelo interrompeu. A batalha da vontade divina não vai acabar tão facilmente. Você não vai ficar assim para sempre, a menos que seja isso que você queira. Ela estendeu a mão. Então, por que está hesitando? Isabela não respondeu. De repente, ela sentiu que os raios do pôr do sol estavam um pouco ofuscantes. Através dos raios dourados, o corpo de Agatha gradualmente desapareceu, e apenas sua mão podia ser vista. Isabela abaixou a cabeça e pegou a mão dela. Naquele momento, o sol parecia estar ligado a ela. Tem certeza de que está tudo bem eu ir com você? Ana perguntou enquanto estava deitada nos braços de Roland, piscando seus olhos azul lago. Como ele estivera ocupado resolvendo as bruxas da punição divina recentemente, havia muito tempo que os dois não passavam um tempo tranquilo juntos. Foi exatamente por isso que, mesmo tarde da noite, os dois ainda sussurravam, tentando recuperar todas as palavras que haviam perdido durante sua ausência. Estamos nos preparando para isso há tanto tempo, e além disso, é bom descansar de vez em quando, disse Roland, acariciando suas costas suaves. Além disso, essa expedição não é apenas para o combate. A propaganda também é muito importante. Por exemplo, ao socializar com todos e participar de banquetes, seria inaceitável se eu não estivesse acompanhado de uma companheira. Ana concordou com a cabeça e enterrou o rosto timidamente. Roland viu um toque de rosa em sua bochecha devido ao brilho da luz da lua. Era claro que Ana era inteligente o suficiente para entender o significado dessa observação. Em ocasiões formais, aparecer como a companheira de um rei era uma declaração. Eu disse que um dia todos os súditos de Castelo Cinza saberão quem você é, mesmo sendo uma bruxa, ele disse com seriedade. Ana não fez perguntas como isso está realmente tudo bem? Ou e se todos se opuserem? Em vez disso, ela respondeu com a mesma seriedade, mesmo sendo uma bruxa, quero ficar com você, não importa o que aconteça no futuro. Roland ergueu os cantos da boca. Essa resposta era realmente típica dela. Então estamos ambos de acordo. No dia seguinte, o porto de Cidade de Primavera Eterna estava lotado de barcos de concreto que transportavam o primeiro exército e seus suprimentos de guerra. Eles estavam alinhados em uma coluna antes de lentamente deixarem o Rio Vermelho. Na frente da frota estava o Roland. No topo do navio almirante, o símbolo de Castelo Cinza, uma bandeira com uma torre alta e lanças, ondulava ao vento e atraía a atenção de todos. Todos em Cidade de Primavera Eterna sabiam que, quando seu Lorde retornasse, ele se tornaria o único rei da Terra. Alguém gritou vida longa ao rei, e todo o cais continuou a gritar em uníssono. Soou como um trovão rolando pelo céu, ou como o som de uma corneta de partida. A guerra começou no meio das vozes animadas do povo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.